CA. Ó, na lei dos cossenos, a gente vai trabalhar com um ângulo. Por exemplo, suponha que eu tenho um ângulo aqui no vértice A, tá? Eu tenho esse ângulo aqui. E claro que quando você muda aqui o ângulo, você cria um triângulo retângulo, triângulo agudo, obtuso, tá? Então a lei dos cossenos vai trabalhar em cima disso aqui, tá? Eu vou trabalhar em cima desse ângulo no vértice A, mas pode ser no vértice B ou C, tanto faz, tá? Então, B e C. Não importa em qual ângulo eu estou, mas eu vou começar por um, e vai ser o vértice A, só para a gente fechar essa teoria, tá? Daí eu vou aqui desenhar o vértice, só para a gente lembrar que vamos estar aqui nesse ângulo, trabalhando em cima desse ângulo aqui. Uma coisa que a gente faz em matemática é, se o vértice é A, o lado oposto é A minúsculo. Então, ó, A, lado oposto, A minúsculo. E vai servir para todos, só para organização, tá? O B está ali, então o Bzinho vai vir para cá. E, consequentemente, C minúsculo está aqui embaixo, tá? Que é a base. Nesse caso, eu vou considerar, não nem preciso considerar como base, mas seria a base do meu triângulo, desse triângulo. Todo triângulo tem 3 lados, então tem 3 prováveis bases, 3 alturas, tá? Bem, eu vou traçar aqui uma altura. Faz de conta que eu tracei aqui a altura, tá? Vou chamar isso aqui de H, altura, tá? Perpendicular àquela base, a base C, eu tenho essa altura. Eu coloquei os dois triângulos para ficar mais fácil a visualização. Claro, eu vou fazer algumas coisas aqui, ó. Eu vou chamar esse pedaço de A até o vértice da altura de X, tá? Então, esse pedacinho aqui embaixo eu vou chamar de X. E claro, se todo segmento valia C, esse pedaço de H até B é C menos X, tá? Então, eu tenho aí dois triângulos retângulos. E eu vou aplicar o teorema de Pitágoras em cada um desses triângulos, tá? Então, eu vou aplicar Pitágoras, tanto no triângulo ACH, que é o laranja, quanto no triângulo BCH, que é o amarelo. Por isso que eu colori, tá? Vou aplicar Pitágoras em cada um deles. Vamos começar aplicando Pitágoras. Vou até arrastar isso aqui. No triângulo laranja. Então, no triângulo laranja, aplicando Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa do triângulo laranja é B. Então, B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais X ao quadrado. Isso aqui está Pitágoras aplicado no triângulo laranja. Tá? Colori aqui. Vamos reservar. Agora eu vou aplicar Pitágoras no triângulo amarelo, tá? Então, no triângulo amarelo, eu tenho a hipotenusa é A ao quadrado, um cateto é H ao quadrado, e o outro cateto é C menos X ao quadrado. Esse é Pitágoras no triângulo amarelo. Tá? Então, eu tenho Pitágoras em ambos os triângulos. Bem, eu vou subtrair as equações, tá? Então, eu vou subtrair membro a membro as equações. Eu vou fazer uma subtração. Eu vou chamar aqui equação estrela, equação 2 estrelas, ou asterisco. E vou fazer essa subtração aqui, tá? Quando você subtrai equações, você subtrai membro a membro. Ou seja, eu vou pegar os elementos que estão no primeiro membro e vou subtrair desse aqui. E isso fica b ao quadrado menos a ao quadrado. Tá? Fiz a subtração. Vou fazer a mesma coisa para o segundo membro. Vou pegar todos esses elementos. Ó, então, já vou escrever aqui h ao quadrado mais x ao quadrado. Menos esses elementos aqui. Como é menos esses elementos, eu posso falar que é menos h ao quadrado menos c menos x ao quadrado. Tá? Então, eu estou... Claro, lembre que você pode voltar para conferir. Eu estou subtraindo membro a membro, porque eu quero eliminar algumas variáveis. E nesse caso, eu consigo eliminar já o h. Perceba aqui, ó, h ao quadrado positivo menos h ao quadrado, eu posso eliminar. Por que eu eliminei o h? O h foi um segmento que eu adicionei, né, só para poder já começar a fazer os Pitágoras, né, transformar em dois triângulos retângulos. Bem, a minha ideia agora é tentar eliminar aquele x que também criei, né, um segmento que foi chamado de x e outro c menos x. Porque eu conhecia os lados do triângulo, eu queria conhecer A, B e C, dado que eu tenho um ângulo, né. Então, eu vou aqui continuar nossa operação.
tá? E vou fazer aqui o trinômio quadrado perfeito. Aqui, ó, eu tenho o TQP, eu vou fazer esse TQP, é c ao quadrado menos 2cx mais x ao quadrado. Tá? Então, de verde, ó, esse é o equivalente. Bem, agora eu vou fazer a distributiva aqui para tirar do parêntese, né? Vamos fazer aqui a distributiva. Então, eu fico com b ao quadrado menos a ao quadrado igual a x ao quadrado menos c ao quadrado mais 2cx menos x ao quadrado. Eu posso novamente, ó, o x, ó, já posso eliminar. Eu estou enxugando nossa lei, tá? Que é a lei dos cossenos. Estamos chegando a essa resolução. Eu tenho aqui b ao quadrado menos a ao quadrado é igual a menos c ao quadrado mais 2cx. Para que pareça bastante com um teorema de Pitágoras, eu vou deixar o A, que seria o lado oposto ao meu ângulo, tá? Lembrando, se fosse o triângulo, se A fosse um ângulo reto, o A seria hipotenusa. Mas nesse caso o A não é reto. O A vai ser menor ou maior do que o ângulo 90 graus, né? Então eu vou separar o A no primeiro membro e vou passar todo mundo para o segundo. Menos b ao quadrado, menos c ao quadrado, mais 2cx. De preferência, deixar o A positivo. Então vou multiplicar toda a minha equação por menos 1. Então vai ficar aqui a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2cx. Ó, se eu tirasse esse monômio, seria basicamente o teorema de Pitágoras, né? Então, esse monômio aí, e eu não quero x, eu quero saber em função dos lados, tá? Então, vamos fazer alguma coisa com esse x. Olhando para o triângulo laranja, né? Dei uma olhada no triângulo laranja, eu consigo calcular, e eu vou calcular aqui de azul, tá? Aqui do lado, ó, desse quadradinho que eu estou separando aqui. Eu vou calcular o seno daquele ângulo A, tá? Então, o seno do ângulo A, que seno? Foi mal, é cosseno, tá? Se eu calcular seno, não ia adiantar nada. Quer ver? Por que não ia adiantar nada? Ia ficar assim, ó, H sobre B. E não é H que eu quero eliminar, tá? É o cosseno, tá? Então, vamos fazer o cosseno. Cosseno de A é igual a x sobre B. Fazendo aqui regra 3, eu sei que é x. X é B que multiplica cosseno do ângulo A, que é o ângulo que eu estou trabalhando no momento. Tá? Então, fazendo uma troca, tá? Eu vou trocar aqui, ó, esse x por b vezes cosseno de A, e eu fico com a lei dos cossenos prontinhas, ó. Prontinha, prontinha. A ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes c vezes b cosseno de A. Para ficar melhor apresentado, eu vou botar o b na frente do c, mas isso aí não interfere em nada na minha lei, ela está prontinha. Porém, eu vou entrar em uma discussão aqui muito importante, tá? Não é interessante que o aluno decore essa regra, tá? Não é interessante que ele decore essa regra. Então, o interessante é que ele entenda o que cada elemento significa. Então, vou desenhar novamente meu triângulo aqui, para a gente avaliar isso. Meu triângulo original, ele tinha o vértice A, o vértice B, o vértice C, um lado oposto C, um Azinho, um Bzinho, e eu tinha um ângulo aqui em A, né? Eu estava trabalhando com ângulo em A. Então perceba que, ao trabalhar com esse ângulo, eu tenho o seguinte, ó, pelo teorema de Pitágoras lado oposto ao ângulo. O ângulo está em A, então lado oposto é o Azinho. Então, ó, lado oposto é o Azinho ao quadrado. É igual, os lados adjacentes, ó, esses lados são adjacentes ao ângulo, nasce junto com o ângulo, ó, tanto B quanto C. E não importa a ordem, então é lado oposto ao ângulo, é igual aos adjacentes ao quadrado, a soma deles, tá? Menos duas vezes, novamente, os adjacentes de novo, tá? Novamente, é duas vezes os adjacentes, B vezes C, vezes o cosseno desse ângulo que eu estou falando. O ângulo é em A, então cosseno de A. Tá? Se o ângulo for agudo, o cosseno é um valor positivo, então fica menos. Toda essa parcela aqui fica negativa, se o ângulo for agudo. Se o ângulo for obtuso, o cosseno é negativo, o que faz com que essa parcela fique positiva. E aí faz jus. O A sempre vai ser maior se o cosseno
for negativo. Bem, mas vamos lá. E se eu mudar de ângulo, o que acontece? Vamos aqui para o ângulo B, ó. Agora, se eu estiver no ângulo B, eu tenho que olhar para meu lado, quem é o lado oposto a B. Então, o lado oposto a B ó, é Bzinho. Então, é Bzinho ao quadrado. E agora só os adjacentes, tá? Quem foi que sobrou? A e C são os adjacentes. Então, A ao quadrado, mais C ao quadrado, menos duas vezes A de novo, vezes C, vezes cosseno do ângulo B, porque eu mudei para o ângulo B. E a mesma coisa acontece se eu for lá para o ângulo C. Ó. Vou aqui para cima, o ângulo C. Então, se eu estou no ângulo em C, eu vou olhar para o lado oposto, é Czinho, Czinho ao quadrado. E agora só para os adjacentes, tá? Então, quais são os adjacentes? A e B. A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos duas vezes AB, que são os adjacentes, vezes cosseno do ângulo C.